Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Na semana passada eu comecei uma série de vídeos, fiz o primeiro vídeo da série Erros Trabalhistas Fatais do Empreendedor. E hoje é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, é muito importante. Não vai ter relação diretamente com o de hoje, mas é importante para você saber se você está fazendo aquele erro lá, cometendo aquele erro. Mas hoje eu tô aqui para te dar uma dica para você, como empregador, não cometer esse erro. Então, falei para vocês lá naquele primeiro vídeo que eu estou me baseando na minha experiência pessoal, em coisas que eu já vi em processos, em situações de amigos e parentes, né? Enfim. Inclusive, o vídeo de hoje foi inspirado por duas pessoas que estão, inclusive, de férias. E aí, pensando nesse tema, eu resolvi trazer para vocês alguns erros relacionados às férias. E são erros fatais porque geram, mais uma vez, um gasto financeiro muito grande da empresa quando o empregado ingressa com uma reclamação trabalhista e até mesmo sem precisar ingressar com a reclamação trabalhista, porque a legislação tem de uma forma bem clara algumas consequências para certas ações. Mas vamos lá começar então. As férias, quem não entende como funciona essa questão das férias, vou explicar para vocês. A gente tem um período aquisitivo, que são os primeiros 12 meses do contrato de trabalho. Então eu vou trabalhar por 12 meses, quando eu completar os 12 meses, eu adquiro direito às férias. Lógico que algumas faltas durante esse período, algumas situações que acontecem durante esse período podem tirar o direito de alguns dias de férias, mas eu não vou entrar nessa parte hoje. Então, nos primeiros 12 meses, no primeiro ano de trabalho, a pessoa vai adquirir o direito às férias. Então, é um período aquisitivo. Depois desse período de 12 meses, nos 12 meses seguintes, é o período concessivo dessas primeiras férias, ou seja, a empresa vai ter 12 meses para conceder aquelas férias lá que o empregado adquiriu no primeiro ano. Então, vamos supor aqui, eu sempre vou falar aqui a data de entrada 1º de janeiro para ficar mais fácil. Dia 2, né? Primeiro é feriado, mas vamos colocar aí dia 1º só para ficar mais fácil. Vamos supor que eu entrei na empresa no dia 1º de janeiro de 2018. Eu vou adquirir o direito a usufruir as férias no dia 1º de janeiro de 2000, na verdade até o dia 31 de dezembro de 2018, eu vou completar esse um ano e a partir do dia 1º de janeiro a empresa vai poder me conceder essas férias. Só que a empresa tem do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano de 2019 para me conceder essas férias. E aí, nesse mesmo período, eu vou estar adquirindo novas férias, que a empresa vai ter o direito, né, vai ter a obrigação de me conceder entre o dia 1º de janeiro e dia 31 de dezembro de 2020. Então, a cada ano que a gente trabalha na empresa, a gente adquire o direito a usufruir de um período de férias. Até aqui tudo bem? Então, essa questão do período aquisitivo e do período concessivo é importante a gente entender por algumas coisas, porque o principal erro que está relacionado às férias, além de o empregador não permitir que esse empregado usufrua as férias, né? O principal erro está na... Vou começar do início. Primeiro erro que acontece muito é a empresa não notificar no prazo. A empresa tem que notificar o empregado 30 dias antes dele ir para essas férias, dele começar a usufruir das férias. E por que a CLT prevê isso? Porque a ideia é que o empregado se prepare, ele se planeje, ele converse com a família para talvez planejar alguma viagem, planejar algum descanso, né? Então é importante que a empresa faça essa comunicação 30 dias antes das férias. E aí vou abrir um parênteses, a legislação manda avisar com 30 dias de antecedência. Mas, gente, do aspecto de gestão, é muito mais interessante conversar com esse empregado e negociar a data de usufruto das férias. É muito mais prático, esse empregado vai se sentir muito mais querido na empresa.
enfim, talvez não encaixe com a sua empresa, porque talvez, por exemplo, você precise desse empregado em dezembro, por exemplo, e geralmente é o mês que o pessoal quer ter férias, né? Mas tenta conversar sobre essa questão do momento em que as férias serão usufruídas, porque é muito interessante, o empregado se sente mais confortável com essa situação, né? De ele poder escolher o mês em que vai usufruir as férias. Ainda falando de prazo, é importante deixar bem claro para o seu empregado que as férias, o abono, na verdade, o abono salarial das férias, porque o empregado pode vender até 1/3, né, das férias. E esse abono salarial, ele tem que ser, vendeu, entre aspas, esse abono salarial, ele tem que ser comunicado pelo empregado para a empresa até o fim do período aquisitivo. Então é diferente. Então, se eu nas minhas próximas férias eu quero um abono de 1/3, vamos supor que 1/3 dessas férias, eu tenho que comunicar a empresa ainda no período aquisitivo. Geralmente isso não acontece porque o empregado nem se prepara, né? Então tem essa outra regrinha, não tem nenhuma norma que vai falar, se a empresa não fizer isso, o empregado não fizer esse pedido no prazo, não tem norma que vai trazer uma consequência para isso, né? Mas só para você saber que o empregado tem que fazer o pedido do abono até o fim do prazo aquisitivo das férias dele. Mas enfim, vamos lá continuar para os erros que são fatais. Falei dessa questão do aviso das férias, mas também não tem uma consequência financeira imediata em razão da demora no aviso das férias. A questão principal, que tem sim um dano financeiro bem grande, é, primeiro, a não concessão das férias. Então, a não concessão das férias no prazo legal, que seria esse prazo de 1 ano depois que o empregado adquiriu as férias, que a gente chama de período concessivo. Então, vamos supor que esse meu empregado entrou no dia 1º de janeiro de 2018. Eu teria entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019 para permitir que o empregado usufrua dessas férias. Não fiz isso. Como empregador, eu não mandei o empregado para as férias. E aí é o problema. Por quê? Porque a CLT prevê uma multa. Na verdade, não é uma multa. Ele fala que a remuneração das férias tem que ser em dobro. Então, vai ter aí um gasto dobrado do que seria pago pelas férias. Entende? Então, se eu não mandei o meu empregado para as férias nesse prazo de 1 ano que eu tenho, vou ter que pagar dobrado. Isso serve também para o caso de eu fazer o empregado assinar tudo, e aí, na verdade, ele não vai para as férias, eu chamo ele para vir na empresa e prestar serviço e tal. Isso também gera essa mesma multa, tá? Porque é como se ele não tivesse usufruído das férias. Então, se esse empregado foi para as férias, supostamente, na verdade, não usufruiu, também gera essa remuneração em dobro se ele conseguir comprovar essa situação. E provavelmente vai, né? Porque eles costumam o pessoal costuma guardar provas nesse sentido. Então, toma bastante cuidado. O período de férias é um direito social do trabalhador e é uma coisa que nós, como empregadores, nós, como empreendedores, não podemos tirar, né? Tirar do direito dessa pessoa. Então vamos lá para o segundo problema, e esse também tem a mesma consequência, essa consequência de ter que pagar em dobro a remuneração, que é o pagamento das férias fora do prazo. E é engraçado que a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula que determina isso, ela até fala que mesmo que as férias sejam usufruídas no prazo, nesse prazo concessivo, que é o prazo correto de usufruto das férias, mesmo se for dessa forma, não vai adiantar. A empresa vai ter que pagar a remuneração em dobro no caso de não pagar as férias no prazo legal. E qual que é o prazo legal para efetuar o pagamento das férias? 2 dias antes do início delas. Então, eu não posso deixar meu empregado começar as férias sem eu ter efetuado esse pagamento. Então, bastante cuidado com isso. 2 dias antes desse início das férias, o pagamento tem que ser efetuado.
Eu sempre gosto de falar, tenta antecipar o máximo possível esse pagamento. Geralmente eles começam as férias segunda-feira, até porque tem uma norma de que o empregado não pode ser mandado para férias 2 dias antes de feriado ou do final de semana. Então, geralmente é segunda-feira. Então, já paga isso na sexta, paga na quinta, já se precavija. Então, lembra sempre de pagar no mínimo 2 dias antes, ok? E é isso. Esses são os maiores erros das férias. Só recapitulando, questão de... Eu vou falar dos que têm a consequência maior, principalmente consequência financeira, que é a não concessão das férias no prazo do período concessivo, ou seja, 1 ano depois que o empregado adquire o direito às férias. Isso vai se acumulando. Então, todos os anos... O empregado trabalhou 1 ano e depois, nos anos seguintes, todos os anos, ele vai ter que usufruir das férias, ok? Então, não conceder as férias nesse período. E o outro erro que também gera aquela mesma consequência financeira de pagar a remuneração em dobro é no caso de o empregado, de a empresa não pagar no prazo, que é 2 dias, ok? 2 dias antes do usufruto das férias. Ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as férias, se já aconteceu algo assim com vocês, coloca aí nos comentários pra gente poder trocar essa figurinha e ver o que mais que os empregadores estão fazendo errado, hein? Nós, como empreendedores, vou falar de novo, nós como empreendedores temos que prezar pelo bem-estar dos nossos funcionários, nós temos que pensar realmente em transformar a vida de pessoas, e a gente começa transformando a vida dos nossos subordinados, dos nossos empregados, dos nossos, enfim, as pessoas que estão ali no nosso dia a dia. Então começa a transformar a vida deles fazendo certo, né? É isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!